Pessoal, antes de mais nada eu queria fazer uma pergunta rápida a todos vocês que estão acompanhando esta série. Eu queria perguntar se vocês preferem que eu trate dos itens, destes mistérios da antiguidade, um por um, em vídeos separados, ou em menor quantidade de itens, ou mantendo os itens no formato atual, com vários assuntos ao mesmo tempo. Eu peço comentário de vocês e peço também que vocês assistam os vídeos por inteiro, porque assistir só uma parte, pulando partes ou só o começo do vídeo, acaba atrapalhando no desempenho do canal aqui na plataforma e desestimulando um pouco o trabalho, pessoal. Mas, como sempre, eu não quero enrolar, vamos direto ao assunto. Nesse item 001 nós vamos ver aí as tecnologias misteriosas da antiguidade no templo de Rakana Bazar. Na Índia, vocês sabem, existem muitos templos antigos com arquitetura interessante. O complexo Shravanabelagola, na cidade com o mesmo nome, esse nome bem complexo, aliás, nós temos um desses templos. Os historiadores datam esse edifício como sendo do século X depois de Cristo, mas, sinceramente, não tem como acreditar numa data assim, século X depois de Cristo. Vocês notam aí que as colunas são feitas de pedra maciça. É difícil acreditar na produção manual desses monstros de pedra aí, né? Por outro lado, se você disser que isso foi fruto do processamento de algum tipo de máquina, então os pilares, tiveram que ser girados em algum tipo de torno gigantesco com um cinzel igualmente enorme. Então, começamos aí com um mistério da antiguidade feito com tecnologia anacrônica, certamente. O item 002 é mais uma curiosidade. Na Turquia, os arqueólogos desenterraram uma antiga estátua do que eles dizem ser a réplica de um padre, um frei ou algo assim. Eles calculam que essa estátua, a cabeça dela, tem cerca de 2000 anos. A minha impressão pessoal é de que seria o busto de algum César romano, porque ao final das contas os primeiros cristãos não eram adeptos dessa ideia de fazer bustos. Mas isso é só uma curiosidade, vamos adiante. O item 003 mostra uma tumba que dizem ser de Agamenon. Agamenon, aliás, ou Agamenon, alguns dizem, foi um dos heróis gregos, um dos maiores, os mais distintos. Ele era filho do rei Atreu de Micenas e da rainha Aerope, irmão do Menelau. Menelau é mais famoso, talvez, Foi cantado, inclusive, em música. Não há nenhuma prova de que ele tenha existido de fato, uma prova definitiva, Mas é provável que ele tenha sido o rei de Micenas a comandar depois o épico cerco dos aqueus à cidade de Troia. Essa história é muito famosa, Todo mundo conhece a guerra de Troia. Bom, de qualquer maneira, o que a gente vê aí é que a tumba, que se supõe ser de Agamenon, ou de Agamenon, está localizada na Grécia. De acordo com dados aproximados, essa estrutura teria cerca de 3 milênios, embora alguns digam que o túmulo seria ainda muito mais antigo. Então essa questão de datas sempre é muito complicada. Mas o que chama atenção de fato é que toda essa estrutura foi construída sem argamassa. Tudo isso aí são pedras empilhadas. Os antigos construtores ergueram a estrutura de uma tal forma que as pedras aderiram umas às outras com perfeita precisão, numa altura da cúpula da tumba de cerca de 14 metros, com um diâmetro também de 14 metros e meio, meio metro maior. Agora escute só, um dos blocos acima da entrada pesa mais de 140 toneladas. Quem está acompanhando essa série aqui há mais tempo sabe aí como foi dificultoso para uma equipe japonesa erguer uma pedra aí de 1 a 2 toneladas, imagine, com tecnologia moderna, imagine aí há 3 mil anos atrás, como eles dizem, erguer uma pedra de 140 toneladas. É praticamente impossível de mover ela hoje, praticamente impossível. Nem sei se é possível, na verdade, mas eles esculpiram e moveram isso antigamente. Então, mais uma prova de que existia uma tecnologia anacrônica no passado. O item 4 mostra a primeira estação de metrô de Baker Street. E é a primeira do mundo, Ela foi feita em Londres há 158 anos
essa foto, né? O problema, né, que vocês estão vendo é que ela está iluminada. E o problema é que eles dizem que o Thomas Edison inventou a lâmpada há 142 anos. Ou seja, a foto, ou a imagem, né, no caso, a imagem é de 158 anos. Mas a lâmpada foi inventada há 142 anos, segundo a imprensa, a história oficial, aliás, né? Então aí nós temos mais um anacronismo ou mais uma mentira da história. O item 005 é mais uma curiosidade, na verdade. Ela mostra aí a luva de um guerreiro enterrado numa vala comum da Batalha de Visby, na ilha de Gotland. Esse resto mortal aí veio de uma batalha então entre o exército do rei da Dinamarca e a milícia de Gotland, que terminou com a derrota dessa milícia. Na verdade não foi nem uma batalha, né? Quem conhece ali sabe que foi um moedor de carne. Tendo vencido a guerra, os dinamarqueses acabaram com a milícia sob os muros de Visby e depois os corpos foram jogados em valas comuns com as armaduras e tudo. Com o que tinha juntos foram jogados na vala comum. Esse massacre, né, na guerra deixou aí uma valiosa evidência de equipamentos militares do século XIV para os arqueólogos hoje em dia observarem. Agora vamos ao item 006, aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Por que eu trouxe aí sinos, né? Só para mostrar... Sinos? Não. Foi para mostrar como a história é criminosamente apagada, para quem duvida disso, né? Aí nós vemos fotos de um sino criptografado de Svenigorod. Em 1667, em Moscou, o mestre dos sinos Alexander Grigoriev lançou o sino mais famoso do mosteiro Savino Storozhevsky, né, que fica perto de Svenigorod. Na verdade, Svenigorod Bolshoi Blagoveshchnik, né? Então é um nome russo bem complicadinho aí de pronunciar. Ele pesa, ou pesava, né, cerca de 34 toneladas. Agora veja o interessante. Do lado de fora do sino havia inscrições em 9 fileiras. As 6 superiores estavam no idioma eslavo da Igreja Antiga e as 3 inferiores eram uma criptografia, ou seja, uma escrita em enigma com 425 caracteres. O texto das inscrições foi provavelmente compilado pelo Czar Alexei Mikhailovich. Ele teria feito isso pessoalmente. Em 1941, e é nesse ponto que eu queria chegar, todos os sinos do mosteiro Savino Storozhevsky, né, foram removidos e derretidos. Então, o que restou aí para vocês, para nós, né, foram essas fotos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a história é apagada. Os comunistas, eles foram provavelmente os maiores mestres, os maiores especialistas em apagar e reescrever a história. Nós vemos isso num exemplo bem simples, que foram as personalidades apagadas de fotos ao lado de Lenin e Stalin, por exemplo, que eram comunistas, né, que lutaram ao lado deles, mas depois se tornaram inconvenientes e eles foram simplesmente apagados das fotos e da história. Até mesmo Trotsky, né, um personagem comunista que era muito importante, muito conhecido, Stalin tentou apagar ele da história. E para que derreter sinos historicamente tão valiosos, né, por simples metal, pela necessidade de ferro? Claro que não, foi para apagar a história também. Mas nós estamos aí numa época de revelações, né? A internet ela está possibilitando nós buscarmos a verdade que foi enterrada no passado. O item 007 é uma roupa de mergulho do século XV, uma invenção atribuída a Leonardo da Vinci. Os modelos foram feitos de acordo com os desenhos do próprio Leonardo, né? Alguém replicou esses modelos, foram testados e funcionaram. Mas por que eu trouxe isso? A questão aqui não é exaltar uma suposta genialidade do Leonardo da Vinci. Isso aí a gente fala até na comunidade fechada sobre esse cara. A questão é de onde ele buscou a ciência para tantos conhecimentos de tantas áreas de estudo diferentes.
Ah, ele era um gênio? Acredite quem quiser. A pergunta que eu faço é, com que entidades ele se comunicou para buscar essa ciência? Mas não vamos nos alongar aqui muito nesse item. Vamos para o item 008. As pessoas mais famosas e misteriosas da América pré-colombiana são muito desconhecidas por todo mundo. Eu imagino assim que a maioria de vocês, talvez até ninguém já ouviu falar. Quem já ouviu falar, até escreva aí. Ah, eu já ouvi falar, já conhecia até, pode escrever aí. Mas são os Anasazi. Quase ninguém ouviu falar dessa gente. Os Anasazi, esse nome, né, foi um termo utilizado para designar os chamados antigos. Então é um termo navarro. Navarro, já vocês sabem, né, são uma tribo indígena da América do Norte, bem conhecida, espalhada bem pelo continente, né? Pelo território. Então eles chamavam de Anasazi, esses pré-colombianos. Só que o problema, primeiro, os Anasazi eram considerados muito antigos e eles eram muito diferentes de todas as outras culturas da América pré-colombiana. Então, por exemplo, eles construíram essas moradias únicas aí, né? Enquanto os índios comuns viviam em tendas feitas de pele de búfalo. Vocês já viram aí várias fotos da antiguidade. Até na época das fotos eles ainda viviam em tendas feitas de pele de búfalo. Mas os Anasazes, eles literalmente esculpiram as casas em rochas duríssimas e em grandes altitudes, né? Numa escultura, a escultura dessas casas aí tinha vários andares, né? A cidade de Anasazi, que foi uma verdadeira metrópole antiga, né? Seria do período de 1050 a 1130 depois de Cristo, e eles calculam aí que tinha 2.300 pessoas vivendo lá. Ela era onde hoje fica o Four Corners dos Estados Unidos, né? A questão também é que ninguém sabe de onde é que surgiram essas pessoas dessa cultura e nem para onde que eles foram parar. Eles simplesmente sumiram misteriosamente de uma hora para outra e deixaram para trás apenas as suas casas esculpidas na rocha e outros vestígios aí de uma cultura extremamente avançada para a época. Não era comparável com ninguém dos vizinhos deles naquele país na época. Isso nos leva também ao item 9. Essa imagem ela vem do sítio de El Peruvac, de Petén, na Guatemala, né? E remonta ao período clássico tardio, de cerca de 1400 anos atrás. Quando falo datas, né, pessoal, quem está acompanhando a série já sabe, não levem isso tão a sério, porque essas datas muitas vezes não são precisas, é o que eles estimam, né, os historiadores, né? O mais incrível é que ele tem um capacete, o capacete dele é removível, e olhe bem o que tem na frente do capacete. São 2 discos que lembram algo como pequenas antenas ou radares. Agora, olhe bem essa imagem do item 10. Se estima que essa imagem aí seja de uma pedreira também de vários milhares de anos atrás, e com certeza tem de ser de milhares mesmo. Ela foi escavada em diorito, mas só que, para quem não conhece, o diorito é uma espécie de rocha muito dura, é duríssimo. Em tese, então, não existia ferramenta forte o suficiente para cortar esses enormes pedaços de rocha de diorito naquela época, né? Ainda mais nesses ângulos perfeitamente retos, como nós podemos observar aí, sem deixar marcações. Porque a gente sabe, né, que eles podem ir com talhadeira e abrir rochas, isso é possível, mas aí não se vê marcação nenhuma, né? Está perfeitamente reto. Então, mesmo hoje em dia, seria muito difícil fazer algo assim, né? Imagine milhares de anos atrás. Então, a tal da ciência oficial, mais uma vez, não sabe dizer nada sobre isso, ou melhor, aqueles que estão por cima e controlando a ciência oficial, a história oficial, eles sabem. Mas os historiadores, eles são treinados de uma tal maneira que eles não conseguem explicar dentro do método tradicional como é que essas pedras foram cortadas. Isso nos leva ao item número 11, que mostra aí fotos agora
de pessoas gigantescas. Eu deixei isso por penúltimo, tem ainda alguma coisa depois, apenas para corroborar com a imagem de algo que eu já trouxe para vocês em vídeo anterior dessa mesma série, de uma pintura que mostrava que há algo entre mais ou menos 1,5 século, 2 séculos atrás, haviam sim pessoas com 2,5 vezes o tamanho das pessoas da atualidade. E isso, naquela imagem, que eu até nem encontrei mais ela, tá pessoal? Talvez eu traga no próximo vídeo de novo, mas está em um desses vídeos aí anteriores dessa série aqui dos Mistérios da Antiguidade. Essas pessoas existiam numa época em que o tamanho médio do ser humano comum era de 1,5 m, 1,60 m. E na época a nutrição era diferente, era tudo diferente, né? Então, nós todos temos aí um gene que pode ativar o gigantismo. Então, ele está em toda a humanidade. E segundo o que se sabe, né, agora vamos falar aí extraoficialmente, seria o resquício de uma mistura genética indesejada de tempos anteriores ao que eu chamo de o maior de todos os reinícios da história. Enfim, essas fotos aqui são apenas para você compreender que há muita, mas muita coisa mesmo sendo escondida das pessoas. Quem não acredita que a história foi reescrita, então, novamente, volta um pouquinho nesse mesmo vídeo para ver o que ocorreu na Rússia no século passado. Enfim, veja aí algumas imagens antes de eu fechar esse vídeo com uma situação que eu considero uma chave de ouro. E para finalizar, eu trago aqui o item 12. Então, se você ainda não se satisfez com as provas que eu te mostrei até agora, olhe bem essas fotos desses literalmente gigantescos desenhos. Eles são de formato humanoide, gigante, desenhados em montanhas, veja que são montanhas, de uma tal forma que só poderiam ser vistos de alta altitude. Para que alguém desenharia algo assim há milhares de anos atrás, né? Então, como há milhares de anos atrás supostamente não existiriam aviões, como é que você explicaria esse mistério? Mais uma vez, a história oficial não explica. Mas na verdade, né, meus amigos, a história da humanidade, ela já foi resetada mais do que uma vez. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.